A gente começa o programa com a notícia do perdão presidencial do presidente americano Joe Biden a seu filho Hunter Biden. O caso de Hunter, ou melhor, casos no plural, vieram à tona principalmente a partir daquele dia 14 de outubro de 2020. Às vésperas da eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos, o New York Post, um dos principais jornais do país, publicava uma série de escândalos que envolviam não só a vida pessoal de Hunter Biden, que já notoriamente na imprensa havia tido problemas pessoais com a questão de promiscuidade, questão de vício em narcóticos. As reportagens do New York Post davam conta ainda de crimes mais graves, incluindo mesmo tráfico de influência, negociações estrangeiras com China, possíveis laços comerciais na Ucrânia, entre outras. Claro, tudo aquilo na época era meramente uma questão de evidência, e as reportagens foram negadas cabalmente em toda a imprensa. Mesmo houve artigos com oficiais da comunidade de inteligência falando que seria desinformação russa. Facebook e Twitter barraram o compartilhamento das matérias. E depois, o Media Research Center, uma organização conservadora, é verdade, mas que mede o impacto da mídia nas eleições, pontuou que 1 a cada 6 eleitores de Joe Biden talvez não tivesse votado nele se soubesse de uma série de escândalos que não foram noticiados amplamente na época, entre eles esse escândalo do laptop. Eu dou a relevância dessas informações para entender também a relevância da notícia agora discutida, que vocês veem a meu lado na declaração de imprensa, no release para a imprensa que vem da Casa Branca. Isso é a declaração que veio ontem à noite, eu leio ela, melhor dizendo, com vocês. Declaração do presidente Joe Biden. Hoje eu assinei o perdão para o meu filho Hunter. Desde o dia em que eu assumi o cargo, eu disse que não interferiria com o Departamento de Justiça e suas decisões. E eu mantive a minha palavra. Mesmo conforme eu observava meu filho sendo seletivamente e injustamente prosecuted, sofrendo a persecução penal. Sem agravar fatores como os usados em um crime, compras múltiplas ou a compra de uma arma, as a straw purchaser, quem compra de varejo, compra aos poucos. As pessoas nunca vão a juramento por questões criminais somente por como eles preencheram um formulário de uma arma. Vale lembrar que, apesar de outras acusações na esfera pública, na esfera mesmo criminal, a questão de acusações dos processos que corriam, as questões principais contra o Hunter Biden eram de ordem fiscal e também de ter comprado uma arma sem ter discriminado no formulário de compra que ele era usuário de narcóticos, mesmo sabendo na época que ele não estava limpo. Ele segue com a declaração e afirma que nenhuma pessoa razoável que olhe os fatos dos casos de Hunter pode chegar a qualquer conclusão outra da de que aquela que ele foi destacado somente porque é o meu filho, e isso é errado. Houve um esforço para quebrar o Hunter, que está sóbrio há 5 anos e meio, mesmo enfrentando ataques incessantes e perseguição, ou prosecution, é o termo judicial, persecução penal seletiva. Ao tentar quebrar Hunter, eles tentaram me quebrar e não há razão para acreditar que parará por aí. E quando chega, chega. Por toda a minha carreira eu segui um princípio simples, simplesmente diga ao povo americano a verdade. Eles terão a mente justa e aqui está a verdade. Eu acredito no sistema judiciário, mas conforme eu me defrontei com isso, eu também acredito que a política crua infectou esse processo e levou a uma condução errônea da justiça. E uma vez que eu tomei essa decisão nesse final de semana, não tem mais sentido em atrasar o anúncio. Eu espero que os americanos irão entender por que um pai e um presidente chegaria a essa decisão. Essas foram as palavras, então, do presidente americano Joe Biden, e depois ele emite, então, a ordem de perdão, que, de forma interessante, inclui todo o período de quaisquer incidentes. Eu leio o início, não para ficar chato ou prolongar, mas é relevante para a reportagem. Por aquelas ofensas contra os Estados Unidos que ele tenha cometido ou pode ter cometido ou ser envolvido durante o período entre 1º de janeiro de 2014 até 1º de dezembro de 2024, incluindo, mas não se limitando a todas as ofensas pelas quais já foi indiciado ou que já tramitam em persecução penal, incluindo quaisquer que tenham resultado em convicções, em condenações, etc, etc. Ele segue com algumas especificações dos casos numéricos, mas ele perdoa ele, então, o filho, a partir disso, de quaisquer crimes que ele tenha cometido ou que possa ter cometido, que a justiça ainda não tenha apurado, entre 1º de janeiro de 2014 até 1º de dezembro de 2024. Vale a pena a gente citar para entender o caso que, quando da divulgação do laptop de Hunter Biden, a imprensa pelo New York Post,
havia ainda a possibilidade de que o pai fosse implicado em negociatas possivelmente ilícitas do filho, que houvesse algum tipo de esquema de tráfico de influência para que o Hunter se aproveitasse da posição de Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos na época. A gente tem aqui a reportagem do New York Times, melhor dizendo, do Epoch Times americano, também já deve estar disponível em português no nosso website brasileiro. Mas, para a gente entender, ele já havia sido indiciado com 9 indiciamentos de evasão fiscal que chegavam a 1,4 milhão de dólares entre 2016 e 2019, e ele já tinha se considerado culpado, já tinha se confessado culpado às acusações fiscais em setembro, depois que uma negociata de acordo, depois que um acordo caiu por terra. Ele estaria diante de 17 anos de prisão e multas de até 1,3 milhão de dólares. Ele seria sentenciado no dia 16, então daqui a 2 semanas ele seria sentenciado. Agora tudo isso já não vale mais, ele foi perdoado pelo presidente, o pai dele. Em um caso separado, ele foi condenado de comprar uma arma ilegalmente em 2018 enquanto usava drogas, mentindo sobre o seu uso de drogas à época da compra. E ele possuiu ilegalmente essa arma durante 11 dias, essa arma de fogo. Ele poderia pegar mais 25 anos aí por 3 indiciamentos nesse caso, e ele seria sentenciado em Delaware, no estado de Delaware, estado até que elegeu Joe Biden como senador anteriormente, no dia 4 de dezembro. Então, apenas agora, na quarta-feira, ele já poderia ser condenado, sentenciado até 25 anos. Ele foi perdoado desses 2 casos e de quaisquer outros que tramitem ou que possam vir a tramitar aí na sequência. Ainda, a gente teve a reação do público. Joe Biden, esse tweet dele foi resgatado. Ele diz: ninguém está acima da lei. Agora, com o feature, com o recurso de notas da comunidade na rede social X, as pessoas adicionaram que, na verdade, o filho dele estaria acima da lei, então já houve um impacto político. Nesse caso, nesse tweet, nessa postagem de Joe Biden, resgatada lá atrás do X, outros vídeos viralizaram retroativamente, com cortes dele em entrevistas, ele, Joe Biden, o presidente americano, dizendo que ninguém estava acima da lei, que ele definitivamente não concederia um perdão presidencial ao filho, mesmo coletivas de imprensa da Casa Branca falando questões nesse sentido. Trump também reagiu. Ele disse que o indulto de Biden ao filho era uma injustiça flagrante. Nas palavras de Trump, será que o perdão concedido por Joe a Hunter inclui os reféns do 6 de janeiro que estão presos há anos? Um abuso e uma flagrante injustiça, declarou Trump em uma postagem no Truth Social hoje pela manhã. Ele se refere, claro, às pessoas que foram presas em decorrência da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Bom, o caso é complexo e para a gente entender possíveis implicações, eu trago ela para discutir conosco, Elina Vigiafani, a nossa correspondente do Epoch Times nos Estados Unidos. Vamos lá, consegue me ouvir, Elina? Boa tarde, Marcos. Você me escuta? Estou ouvindo bem. Bom, eu quero entender com você, então. Trump falou a respeito da questão do 6 de janeiro, e é um perdão que causa, um indulto presidencial que causa muita repercussão nos Estados Unidos. Qual é a repercussão disso na política local? E assim como Trump cita, isso também pode abrir caminho para que ele faça uma medida semelhante, bom, do outro lado do espectro político, com pessoas que ele acredita que devam receber indultos, como o pessoal do 6 de janeiro? Bom, eu acho que, como você falou, o presidente eleito Donald Trump, ele acha esse indulto do presidente Joe Biden como um erro judicial e justamente ele faz referência ao perdão que Joe Biden deu para seu filho, Hunter Biden, sobre os rehenes do J6, que justamente porque são pessoas que estão encarceladas há anos, né? E para deixar claro, os rehenes do J6 refere-se, como você falou também, às pessoas que estão presas ainda por seu papel na invasão do Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro do ano 2021, que ocorreu enquanto o Congresso estava certificando a vitória de Biden nas eleições presidenciais do ano 2020 sobre Donald Trump. Sobre Donald Trump. Até agosto desse ano, mais de 1.488 pessoas foram acusadas de crimes relacionados ao que aconteceu esse dia 6 de janeiro do ano 2021. Embora o presidente Biden diga que perdoa seu filho,
porque acredita que ele foi processado de maneira seletiva e também pode ser injusta para alguns políticos, né, na política dos Estados Unidos, porque tem pessoas que, como já falei, mais de 1.400 pessoas estão presas ainda e não muitas sem acesso a um processo judicial. Então, bom, o caso do presidente perdoar seu filho é uma coisa que todos aqui nos Estados Unidos estão muito atentos e não sabem o que vai acontecer com aquelas pessoas, né, que estão injustamente presas desde aquela época, né, do ano 2021. Então, sim, justamente o presidente Joe Biden já falou que ele não ia indultar, perdoar seu filho e que ninguém estava por cima da lei, mas nesse caso, não sei o que vai acontecer, porque justamente ele acaba de perdoar seu filho. Bom, de fato, o presidente dos Estados Unidos tem a prerrogativa de dar o indulto, não estaria, em tese, fora da lei, mas fica a questão da repercussão no debate público.